Fala pessoal, essa é a segunda aula de campo elétrico. Nela iremos resolver diversos exercícios, principalmente aqueles que envolvem várias cargas elétricas produzindo campo em um ponto do espaço. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro caso. Pessoal, caso mais simples, quando eu coloco duas partículas alinhadas com um ponto, ou seja, estão na mesma direção do espaço. Então aqui eu tenho a partícula Q1, deixa eu pegar o meu laserzinho aqui, eu tenho a partícula Q1 e tenho a partícula Q2, ambas positivas. Cada uma delas vai produzir um campo nesse ponto do espaço, pessoal. Como as duas são positivas, o campo naquele ponto é de afastamento. Então, aquele campo elétrico ele afasta das duas partículas. Então eu vou ter que desenhar o campo E1 para cá, o campo E2 para cá, e para encontrar o campo elétrico resultante, já que eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, eu faço a adição algébrica, pessoal. Então o campo resultante R vai ser E1 mais E2. Muito legal! Ah, mas e se as partículas tiverem sinais opostos? Então vamos mudar. Agora Q1 continua positiva e Q2 ficou negativa. Repara só, pessoal, o E1, que é o campo produzido pela partícula 1, continua sendo de afastamento, porque ela continua sendo positiva. Agora, o campo devido à partícula 2 é de aproximação. Aproxima da partícula. Se você está com dúvida em relação à indicação desses vetores, eu sugiro que você assista a nossa primeira aula de campo elétrico. Lá eu indico os vetores com muito mais detalhes, tá certo, pessoal? Mas fica a dica. Partícula positiva, campo de afastamento. Partícula negativa, campo de aproximação. E aí, eu tenho dois vetores com sentidos opostos. Eles estão na mesma direção, com sentidos opostos. Para encontrar a intensidade do vetor resultante, eu tenho que fazer subtração entre eles, tá certo? Muito legal. Ah, mas e se as partículas e o ponto não estiverem alinhados? Como eu faço? É a segunda situação que eu vou te mostrar. Carga e ponto em direções diferentes. Então eu tenho aqui duas partículas, Q1 maior que zero, ou seja, positiva, Q2 menor que zero, ou seja, negativa. E eu tenho dois campos produzidos nesse ponto do espaço, que não agora está alinhado. Pessoal, então essa partícula Q1, ela produz aqui um campo de afastamento, e essa partícula Q2, que é negativa, produz campo de aproximação. Como é que eu faço para encontrar o campo resultante? Pessoal, como eles estão unidos pela extremidade inicial, é bundinha com bundinha de vetor, então eu tenho que aplicar o método do paralelogramo. Então eu vou traçar uma paralela a esse vetor, uma paralela ao outro vetor, e do ponto de encontro dos vetores até o encontro das paralelas, eu traço o vetor resultante, tá certo? Então eu estou representando o vetor resultante aqui por E, que é igual a E1 mais E2. Agora, tá vendo que tem uma setinha em cima? Então, essa adição é vetorial, não é algébrica. Para eu encontrar o valor do campo resultante agora, o que eu tenho que fazer, pessoal? Aplicar a lei dos cossenos. Não tenho o que fazer, pessoal. O campo resultante ao quadrado é igual a E1 ao quadrado, que é a intensidade de um deles, E2, intensidade do outro, mais 2 vezes E1 vezes E2 multiplicado pelo cosseno do ângulo. Que ângulo é esse, pessoal? É o ângulo formado entre esses dois vetores aqui, ó. Esse e esse vetor. Esse é o ângulo que a gente chama de alfa. Muito bom! É o ângulo que eu estou utilizando aqui, ó, no cosseno. Lembrando que essa lei é a lei dos cossenos adaptada, pessoal. Por que adaptada, professor? Porque isso aqui é aplicado no paralelogramo. Tá vendo esse sinalzinho de mais aqui? Quando é na matemática, esse sinalzinho é de menos, porque é dentro de um triângulo. Pessoal, tá certo? Ah, mas isso não importa agora, né? E se o ângulo for de 90 graus? Se esses vetores forem perpendicular, aí vai ficar assim, né? Cosseno de 90 é zero, então vai ficar 0 vezes E2 dá 0, 0 vezes E1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. Pessoal, eu só vou ficar com essa parte aqui que corresponde ao Teorema de Pitágoras. Tá aí, ó. O campo resultante é igual a E1 quadrado mais E2 quadrado, quando o ângulo entre os vetores for
90 graus, quando eles forem perpendiculares entre si. Tá certo? Agora vamos colocar a mão na massa, pessoal. Vamos resolver diversos exercícios aí. Tudo bem? Vamos lá para o primeiro. Esse primeiro é tranquilo, é indicação vetorial. Na figura adiante, o ponto P está equidistante das cargas mais Q e menos Q. Qual dos vetores indica a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P? Aqui, pessoal, ó, nesse pontinho aqui. Eu quero o campo produzido tanto por essa carga quanto por essa carga aqui, ó, naquele ponto. E aí, claro, cada um vai produzir um campo e eu vou ter que fazer a adição vetorial, tá certo? Qual dos vetores, então, indica a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P devido a essas cargas? Vamos fazer lá no quadro? Fala, pessoal! Esse é o primeiro exercício de campo elétrico 2. O motivo da aula é a produção de campos elétricos, né, de várias partículas num ponto do espaço, para a gente encontrar a resultante. Então, estou trazendo para vocês um exercício super tranquilo, super fácil, que é exatamente isso, de adição vetorial, né? De a gente fazer a adição vetorial do campo elétrico em cima de um ponto. Não. Então vamos lá, ele está pedindo qual o valor do campo resultante em P, né? Se é o vetor A, se é o vetor B, se é o vetor C, se é o vetor D, se é o vetor E, do campo elétrico produzido por essa partícula positiva e por essa partícula negativa juntas. Bom, eu vou fazer um mini desenho disso aqui que está no quadro, só para a gente entender o que está acontecendo. Eu estou colocando aqui, pessoal, um ponto P, que é aquele lá, ó, tá certo? E vou colocar aqui, atenção, uma carga positiva, que é aquela lá, ó. E aqui em cima, vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nessa posição aqui, eu vou colocar a carga negativa, menos Q, que é aquela lá em cima. Então, estou fazendo o desenhinho em miniatura, só para a gente poder desenhar e para vocês visualizarem melhor esse desenho. Bom, essa carga elétrica geradora produz um campo de aproximação para lá, ó. Então, vai ter um vetor campo resultante, aliás, campo elétrico devido à carga negativa. Vamos chamar de E1. E essa partícula que é positiva produz um campo de afastamento. Então, se eu tenho campo de afastamento para cá, eu vou chamar esse campo de E2. Pessoal, seguinte. Como os dois vetores eles estão unidos pela extremidade inicial, vou ter que usar o método paralelogramo. Então, eu vou traçar uma paralela a esse vetor, vou traçar uma paralela ao outro vetor, do ponto de encontro dos vetores até o encontro das paralelas, eu traço o vetor soma, que é o vetor resultante. Certo? Esse aqui é o nosso famoso campo resultante. E comparando isso com a figura, qual é o vetor A, B, C, D ou E que representa essa adição vetorial, a soma vetorial? Fácil, né? A alternativa correta é C. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, voltamos aqui para o segundo exemplo, pessoal. Sabendo que o vetor campo elétrico no ponto A. Cadê o ponto A, pessoal? Tá aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Esse é um ponto do espaço. É nulo. A relação entre D1 e D2 é... Então, quer dizer, nesse ponto aqui o campo elétrico é igual a zero. Campo elétrico resultante, hein? É claro que cada uma delas produz um campo naquela posição. Mas ele está dizendo que essa adição vetorial é nula. Vamos ver como é que faz? Vamos lá para o quadro. Pessoal, esse exercício diz o seguinte. Eu tenho uma partícula carregada com carga 4Q deste lado, que eu estou chamando de 1. Desse outro lado, uma carga carregada Q, que eu estou chamando de 2. Existe aqui no meio, entre elas, né, um ponto A, cuja distância de 1 é D1, cuja distância de 2 é D2. E o exercício diz o seguinte, o campo elétrico resultante em A, naquele ponto A, é zero. Então ele quer saber qual é o valor, ou qual é o valor da relação entre as cargas Q1 e Q2. Como é que a gente vai fazer isso?
Bom, primeira coisa é indicar o vetor campo elétrico, né, pessoal? Então, essa partícula aqui, que é positiva, no ponto A cria campo de afastamento. Então, eu tenho um campo aqui que eu vou chamar de campo 1. E a partícula 2 produz para cá, de afastamento dela, um campo que eu vou chamar de E2. Para que o campo resultante nesse ponto seja zero, um vetor menos o outro tem que dar zero. Ou seja, eles têm que ser iguais em intensidade. Então, se eles são iguais em intensidade, a intensidade do E1 é igual a E2. Lembrando que o campo elétrico, em função da carga geradora, vai ser K módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado, pessoal. Então, substituir aqui para a partícula 1, K módulo de Q1, D1 ao quadrado. K módulo de Q2, D2 ao quadrado para o campo 2. Substituindo os valores, quanto é que vai ficar para Q1? Pessoal, o módulo de Q1, ou seja, o valor de Q1 é 4Q. E o valor de Q2 é Q. Certo? Então, substituir aqui, cortei os Ks, passei o D1 multiplicando para cá, passei o Qzinho dividindo aqui, então ficou D1 quadrado dividido por D2 quadrado, que é igual a 4Q sobre Q. Posso simplificar o Q e, obviamente, o que eu vou fazer aqui para assumir como quadrado, pessoal? Vou tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de D1 quadrado é D1, raiz quadrada de D2 quadrado é D2, raiz quadrada de 4, que ficou sozinho aqui, é 2. Então a relação D1 sobre D2 é 2. Tá certo? Nesse terceiro exemplo, pessoal, vamos fazer um pouquinho mais de cálculo que nos outros dois, né? Vamos dar uma olhadinha. As cargas pontiformes Q1, 20 microcoulombs, Q2, 64 microcoulombs, estão fixas no vácuo. O K0 é igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, respectivamente nos pontos A e B. Então a Q1 está localizada aqui em A Q2 está localizada aqui em B, e cada uma delas, obviamente, vai produzir um campo elétrico aqui no ponto P. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade igual a, então quer dizer, uma produz um campo lá, a outra produz um campo. Eu vou ter que fazer a adição vetorial para encontrar a intensidade desse campo. Vamos ver, vamos para o quadro. Então vamos lá, pessoal, para mais um exercício. Esse exercício também é muito importante, a resolução dele é bem clássica também, ou seja, muitos desses caem nos melhores vestibulares do Brasil, né? Muitos desses são pedidos nesses vestibulares. E eu vou descrever para você como é que é esse exercício. Então aqui eu tenho uma partícula posicionada em A, Q1. Aqui eu tenho uma partícula posicionada em B, Q2. O valor de Q1, né? A carga elétrica de Q1, 20 microcoulombs, ou seja, 20 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a Q2, 64 microcoulombs, ou seja, 64 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância da carga 1 até um ponto P entre elas é 20 centímetros. Pessoal, posso colocar em metros isso? Devo colocar em metros isso. É 0,2 metros, que é igual a 2 vezes 10 a menos 1. Só para deixar em notação científica. Pessoal, se aqui vale 20 centímetros e tudo vale 1 metro, quanto que vale essa distância aqui, ó? Essa distância vale 80 centímetros, que é igual a 0,8 metros ou 8 vezes 10 a menos 1 metros em notação científica. Pessoal, ele quer o quê? Ele quer que o campo elétrico no ponto P, ele quer o valor do campo elétrico no ponto P. Ele quer que você calcule esse campo elétrico. Então eu vou indicar o campo. Essa partícula positiva produz aqui um campo de afastamento para lá. Vou chamar de campo 1, o campo produzido pela partícula 1. A. Essa aqui vai produzir um campo aqui de afastamento também, ela também é positiva. O campo eu vou chamar de EB. E aí, como é que eu vou resolver isso, pessoal? Se eu tenho dois vetores opostos, eu tenho que fazer um menos o outro para encontrar a intensidade da resultante. Não é isso que a gente faz?
Quando está oposto, a gente subtrai. Então o campo resultante é EA menos EB. Pessoal, não poderia ser EB menos EA? Sim, poderia, porque eu não sei o valor do campo, né? Eu não conheço a intensidade dele. Eu tenho que fazer o menor menos o maior, o maior menos o menor, para que a gente não deixe a intensidade da resultante negativa. Então é maior menos o menor. Como o ponto P está mais próximo da partícula em A, provavelmente o campo produzido por essa partícula naquele ponto é maior. Então eu já estou chutando aqui, ó. O campo A é maior que o B, EA menos EB, tá certo? Vamos calcular o EA. O campo em A, o campo é K módulo da carga em A, que é Q1, dividido por D quadrado. Vai ficar 9 vezes 10 a nona. A carga em 1 vale 20 microcoulombs, ou seja, 20 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância, por isso que eu já coloquei em notação científica, ó. 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 9 vezes 20, 180. 2 ao quadrado dá 4. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. E olha o que eu fiz em cima. Multipliquei a potência de mesma base, mantendo a base somando os expoentes. Agora eu subtraio, né? Mantenho a base, subtraio os expoentes. Então vai ficar 180 dividido por 4, dá 90 dividido por 2, 45 vezes 10 a menos 5 newtons por coulomb. Esse é o valor do campo produzido pela partícula em A. Em B, K, módulo de Q2 dividido por D quadrado, 9 vezes 10 a nona, a carga 64 vezes 10 a menos 6 e a distância 80 centímetros, né? Vai dar 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Olha que sacada que eu tive aqui, pessoal. Quanto que é 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado? Bom, vamos reescrever? 8 ao quadrado, 64, vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Porque eu tinha visto aqui em cima, ó, um 64 que eu podia simplificar. Então, simplesmente ficou 9, né? Então, 9 em cima, multiplicação de potência de mesma base, 10 a terceira dividido por 10 a menos 2, a mesma conta que eu fiz em cima, dá 10 a quinta newtons por coulomb. Por isso que eu fiz, olha lá, ó, o campo em A, 45 vezes 10 a menos 5, menos o campo em B, devido a B, né? 9 vezes 10 a quinta, 36, aliás, 45 menos 9 dá 36. Na subtração eu tenho que manter a potência, pessoal, 10 a quinta. Mas você não tem esse valor na resposta. Então vamos colocar em notação científica. Vamos colocar a vírgula aqui. Diminuiu esse número? Tem que aumentar esse. 3,6 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Beleza, pessoal? Show de bola! Bom, pessoal, é isso aí. Tem muito cálculo mesmo, mas devagar a gente consegue. Tá certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa no comentário aí. Beleza? Um abração, um beijo e até a próxima aula.